Estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado, a curtir, independentemente do que quer que seja que estejas a fazer. Eu, por exemplo, passei amanhã a abrir este menino 2 vezes. Aqueles que acompanham o Instagram viram o processo todo, se não acompanhas ainda, o link vai estar lá em baixo. E, meus amigos, estive sempre com o coração nas mãos. Apesar das fotografias parecerem muito pacíficas e que estava ali tudo bem, eu estava sempre ali em constante sobressalto. E depois de substituir a RAM, fechei o menino e não arrancou. E depois tive que abri-lo outra vez, já explico um bocadinho melhor. Uma coisa que arranca sempre são os tinteiros da forprint.pt. Portanto, quando estiveres a precisar de tinteiros ou tonas, aparecem espetaculares, com uma qualidade muito boa. Não esqueças de visitar o site da forprint.pt. 24, 48 horas tens os tinteiros consumíveis entregues na tua casa. Link lá em baixo. Ora, agora então arrancando. Meus amigos, em primeiro lugar, para aqueles que estão a perguntar: oh, Roberto, mas porquê abrir uma máquina dessas? Porquê que não configuraste logo de origem? Se nós formos ao site da Apple, coisa que eu fiz quando comprei esta máquina, se eu quisesse colocar 32 GB de RAM com a RAM da Apple, estávamos a falar de cerca de 700 euros. E eu, se quiser colocar um kit de 32 GB, que fará exatamente o mesmo trabalho que as da Apple, custam-me cerca de 100 e poucos euros neste momento da gravação. Elas oscilam um bocadinho mais para baixo, um bocadinho mais para cima, mas neste momento estamos aqui a falar de 100 e poucos euros. Portanto, é dinheiro, eu poupo aqui sensivelmente 600 euros. E se formos para 64 GB, então estamos a falar de mais 1200 euros. É muita fruta, custa tanto como esta máquina que está aqui. Portanto, aqueles que perguntam: Roberto, vale a pena? Sim. O processo é difícil? Não, é fácil. Agora é preciso ter algum cuidado. E aqui aquilo que eu vou fazer não é um tutorial, porque existem alguns na net muito bons mesmo. E se já existe, também não faz sentido eu estar a fazer perder aqui o vosso tempo, mas quero partilhar aqui alguns dos passos. Aliás, vou partilhar todos os passos e mostrar a vocês que não é difícil. Portanto, se estás a pensar em fazer, força, sem stress. É preciso algum cuidado. Já agora, eu tinha a minha mise en place toda feita com as ferramentas, que não precisamos muitas. E eu pensava que tinha todas. Básico, não tinha. Depois de ter publicado a primeira fotografia no Instagram, fui jogar as gáfias e faltava uma TR6. Portanto, eu vou deixar o link lá em baixo para o kit completo, se vocês quiserem. Mas não precisam do kit completo. Posso também, se não me esquecer, deixar apenas aquelas que vocês precisam. Dito isto tudo, então agora vou partilhar com vocês os passos que eu fiz. A primeira coisinha é arranjarmos uma superfície macia. Eu, por exemplo, tenho aqui um tapete de rato daqueles maiorzinhos. E depois virarmos o Mac Mini para cima. O primeiro passo é muito fácil, basta arranjarmos, sei lá, um cartão de crédito. Eu, por exemplo, tenho uma ferramenta que vem no kit plástica e com as pontas, digamos assim, retirar ali a parte de plástico, esta tampa de plástico. Depois a seguir aparecem-nos os primeiros parafusos. São 6 parafusos e foi aqui que me falhou o TR6, que é uma estrelinha com uma ceninha no meio. Estes gajos estão sempre a inventar coisas, mas pronto. Já agora um thumbs up para o Márcio Jacinto, que nos arrascou. Liguei para ele: Márcio, tenho, vem cá buscar, siga. E daqui a bocado já lhe vou entregar. Portanto, Márcio, um grande thumbs up para aí. Depois, o que é que eu fiz? Saquei os 6 parafusos. Aqui fica o primeiro conselho a quem vá fazer isto. Meus amigos, os parafusos são diferentes. E apesar de, na segunda vez, eu já não precisava de guia nenhum, da primeira eu fiz um desenhozinho, acho que vocês conseguem ver aí no ecrã, e fui identificando onde é que ficavam os parafusos. Portanto, se vocês quiserem ter a certeza para não se enganarem, façam a mesma coisa. Uma cena simples ali, onde vocês colocam os parafusinhos e vão identificando. Portanto, tirei aqueles primeiros 6 parafusos e depois consegui remover aquela tampa metálica. Cuidado, a gente vai ter que abri-la com jeitinho, porque ela tem presa o fio com o sinal Wi-Fi. Portanto, depois de inclinar ali cerca de 90 graus aquela tampa, o que é que eu fiz? Foi remover o parafuso que segura a antena e remover, para além desse parafuso, remover a antena também que está encaixada na board. E aqui não é difícil, eu utilizei uma pinça, mas podia facilmente ter chegado lá com as mãos. Depois, remover aqueles 4 parafusos que estão ali a segurar a ventoinha, e 2 deles estão presos à borda e depois os outros 2 estão presos ali àquela parte da grelha. Portanto, também aqui um passo muito fácil. A seguir é que temos de ter um bocadinho mais de cuidado, porque temos de ter cuidado a desviar, aqui desculpem a redundância, a ventoinha. Mais uma vez, devagarinho, fazer ali cerca de 90 graus e remover o cabo que está lá. Há imagens que eu acredito que se calhar não consegui gravar bem, se calhar pus a cabeça à frente, etc. Mas a maior parte das vezes a ferramenta que utilizei foram os dedos. É preciso segurar à frente, mesmo quase a nível do encaixe, e
e depois puxar gentilmente e eles saem. Depois desliguei também ali o cabo da fonte de alimentação, mais uma vez com a mão, não utilizei ferramenta nenhuma. E aquele que eu estava com mais medo é um cabo muito fininho, muito pequeno do LED, que é um encaixe duplo que está ali e que faz acender a luz frontal do LED do Mac Mini. E ali fui então com uma pinçazinha, com a ajuda da pinça e com a mão, e retirei. Portanto, com cuidado, não é difícil tirá-lo. Não forcem, tentem não forçar. Estes cabinhos tentem não forçar. Vão lá com a mão, vão lá com a pinça e vão sentindo ele a sair. Não façam grande força, porque se damos cabo aqui de um conector, é uma chatice. E depois de ter removido estes dois cabos, então falta o quê? Falta basicamente tirar os dois parafusos que estão a prender a bordo à caixa do Mac Mini. E depois já posso empurrar ali naquelas duas extremidades da grelha de ventilação para que a borda saia completamente para fora. E é muito fácil, não precisa fazer, mais uma vez, muita força. Ter atenção que temos de ter os fios todos desligados, não passa nenhum passo, senão vai ser complicado. Portanto, depois finalmente então remover ali a proteção da RAM, que tem 4 parafusos. Tem ali umas partes de proteção de borracha de lado que não é fácil de retirar e também não é fácil colocar, mas depois com as duas aberturas que eu fiz lá fiquei mais ou menos um pro. Hoje consigo abrir o Mac Mini sem stress nenhum, incluindo aquela parte de borracha. E a seguir o que é que eu fiz? Pois coloquei a RAM que eu utilizei. Primeiro utilizei esta que tenho aqui da S3 Plus, que é uma RAM que eu costumo utilizar numa série de máquinas portáteis, etc, etc. Nelson Farroba, se quiseres vir cá trocar RAM, é só apitares, vais cá, dou-te uma ajuda e está resolvido. Mas no Mac Mini, o Mac Mini é muito esquisito e até me admira como é que não é mais esquisito e não aceita apenas memória de Apple. Mas pronto, aquilo que acontece é que montei o Mac Mini todo de volta. Quando fui para carregar no botão, o gajo não arranca. Portanto, ele não é compatível com as da S3 Plus, apesar de serem umas RAMs com me parece espetacular e com uma qualidade muito boa. Portanto, estas para o Mac Mini não, mas para todas as outras máquinas portáteis, etc. E depois logo partilho com vocês, impecáveis. As outras que eu tenho aqui são as de origem. São 2x4, 8, que era aquilo que vinha de origem. Acabei por utilizar o quê? Um kit da Crucial que eu tinha cá. Tenho sempre aqui RAM e cenas destas, como vocês sabem, portanto acabei de colocar e depois fechei o menino para a segunda vez, ou seja, abri 2 vezes e fechei 2 vezes, obviamente, e sempre com o coração nas mãos. Mas foi fixe que depois carreguei no botão e ele ligou e mostrou-me que estava a funcionar ali com os 32 GB de RAM, aliás, vocês conseguem ver, e é sempre uma sensação de alívio. Portanto, 32 GB a um preço espetacular. É pena que as da S3 Plus não tenham funcionado neste Mac Mini. Fica já aqui também uma dica que para Mac Mini tem que ser memórias muito específicas e a Crucial funciona de certeza. Se calhar há mais uma marca ou outra, mas estas máquinas são mesmo esquisitas. E está. Em relação à montagem, pessoal, é seguirmos o inverso, digamos assim, voltar a colocar tudo no sítio, e digo sinceramente que não achei dificuldade. A única coisa que me preocupa mais, e não é o preocupar, mas que me deixa menos confortável, por muito que pareça, não é aqueles do LED, porque aquilo é muito fácil de encaixar, é mais difícil de retirar. É a antena Wi-Fi, que é para colocar os dedos lá, não é fácil. Tem que colocar ali os 90 graus como é para retirar, mas para retirar é fácil. Para colocar demora um bocadinho mais de tempo. O meu conselho é paciência, e com paciência a gente vai lá. E se vocês começarem a ficar estressados, então deixem, então vão dar uma voltinha, sei lá, não aconselho vocês fumarem, mas para quem fuma um cigarrinho, bebe um copo de água, faz um xixi, faz não sei o quê, e depois volta com tranquilidade e faz lá. Eu, a única coisa que fiz foi respirei e a seguir então carreguei lá com o dedo e consegui encaixar. E basicamente foi a única que me deu assim um bocadinho mais de trabalho. E vocês imaginam como tive que fazer 2 vezes trabalho a dobrar. Tirando isso, meus amigos, impecável. A máquina está com 32 GB de RAM. Vocês lembram-se que eu estava a ter aquele problema de RAM insuficiente, porque muitas aplicações abertas, edição de vídeo, edição de fotografia, etc, etc. E aliás, eu acho que adiei tempo demais até, mas pronto, já está. Não me arrependo. Quem me perguntar, aconselhas? Sim, sem dúvidas. Se precisarem de alguma ajuda, comentários lá em baixo e eu, sei lá, ajudo naquilo que eu puder. Aqueles que vivem aqui ao pé, nem se quiserem fazer um upgrade aqui comigo, força, estão convidados, sem stress nenhum. Passam cá amanhã comigo, a gente faz isto num instantinho. E está, mais do que isso acho que eu não posso fazer. Meus amigos, um grande thumbs up aí para esse lado. Mais uma vez, fim de semana para mim, mas o meu fim de semana é basicamente ceninhas destas. Espero que vocês
estejam a curtir. Um grande thumbs up para todos vocês. Se o vídeo foi útil de alguma forma, um thumbs up lá em baixo também. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.